E as palmas. Um, dois, três, vai! Oh, oh, oh. Vem, 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 todos reunidos, juntos em um só lugar, a congregar. Vai começar a festa. Deus está neste lugar, veio habitar aonde? No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores. Tira o pé do chão, Jumé! Corações unidos, prontos para começar a celebrar. Eu quero ver os gritos, já se ouve os gritos. Deus está neste lugar, veio habitar. Cadê as mãos? Lá em cima. No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores. Vem, banda! Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Lá em cima. Aonde o Espírito Santo de Deus está, aí a liberdade. Altos louvores, altos louvores, cantamos a ti, erguemos o teu nome, nós vamos cantar pra ti, dançar, vai! Altos louvores, cantamos a ti. De novo, erguemos o teu nome. Eu quero ver vocês cantando. Aumenta aqui. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti. Dança mais uma vez. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome. Nós vamos dançar. 1, 2, 3, tira o pé no chão. E as palmas, e as palmas, e as palmas, vai. Cadê a alegria do Senhor? Todo mundo! E vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar. Deus aqui está, entronizado. Mais uma vez, vamos adorar, vamos celebrar. Eu vou... Segura na palma. Você pode aplaudir esse nosso Deus com toda a força do teu coração, da tua alma e do teu entendimento. Aleluia, Pai, o louvor é teu, a honra é tua, a graça, o poder, a força, tudo vem de ti, Senhor. E nós queremos retornar para ti, Deus, conforme a tua presença neste lugar.
Oh, Espírito Santo, fica à vontade, Deus. Fique à vontade para falar no nosso coração como nós precisamos ouvir nesta noite. Oh, que em nome de Jesus todos os nossos sofismas, nossos achismos, todos os bloqueios que nós possamos ter mentalmente caiam por terra agora. E que as escamas dos nossos olhos venham cair para que possamos enxergar aquilo que o Senhor está ministrando no nosso coração nesta noite, Deus. Que cada coração aqui, Espírito Santo, começar pelo meu, possa estar bem molinho diante da Tua presença. Bem molinho para receber de tudo aquilo que o Senhor tem preparado, o banquete que o Senhor preparou para nós nesta noite. Oh, Pai, nós te entregamos, Pai, a nossa adoração, a nossa vida, o nosso movimento, Deus. Nós entregamos a nossa vida. Pai, Tu tomas o controle da nossa vida, Pai. Oh, Espírito Santo, aquilo que nós estamos tendo controle, toma, Senhor, porque o controle é Teu, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem grandes coisas para ministrar no nosso coração nessa noite. E nós precisamos estar com expectativa daquilo que Ele vai fazer para nós, vai falar conosco. Amém? Você pode se assentar nesse mesmo espírito, nesta mesma unção. Aleluia. E eu queria pedir uma coisa para vocês, para a gente criar uma cultura do céu aqui na juventude. A cultura do céu de vocês interagirem conosco conforme nós vamos pregando. Que daí vem glória daqui, vem glória daí. E então a glória é misturada e o fogo pega. Se você pode, interaja com a gente, ajuda a gente a pregar. Ajuda a gente a pregar. Para que então a glória possa se mover de forma circular aqui no nosso meio. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então nessa noite nós vamos falar um pouco sobre chamado, um pouco sobre a unção do Espírito Santo. Pode ser? Sobre a unção do Espírito Santo, nós vamos falar sobre Samuel. É uma história bastante conhecida. E diz respeito ao chamado de Deus para nós, a nossa conduta, fala sobre a nossa conduta em relação a Deus. Então, eu gostaria de ler com vocês ali 1 Samuel, o primeiro capítulo. Quem trouxe Bíblia aí faz barulho. Tá fraquinho. Quem trouxe Bíblia aí faz barulho. Melhorou. Afinal, nós somos jovens. É por isso que a gente bate tanto na tecla da interação, da palma, do pulo, da vontade, da força, porque isso está dentro de nós. Quando a gente estiver bem velhinho, que a gente não tem mais força, a nossa alma vai estar pulando. Mas agora que a gente tem a força, é agora que a gente precisa usar ela. No nosso potencial máximo, da forma melhor que nós temos para entregar para Deus. Antes de começar a ler, eu queria pedir para o pessoal da mídia, se vocês podem separar o meu número de celular depois, no finalzinho, para passar no telão. Que eu vou pedir algumas coisas, daí pedir para vocês mandarem no meu celular. Depois do culto, em casa, na sua casa, tá? Mas só para o pessoal separar o meu número de celular. Então, vamos lá. Do versículo 2, ali de 1 Samuel 1. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porção à sua mulher, Penina, e a todos os filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla,
porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Até aí. No livro de Samuel, a Bíblia fala que, então, eis que Deus estava fazendo uma coisa nova no meio de Israel. O livro de Samuel, se a gente for pegar a Bíblia hebraica, antes do livro de Samuel, não era ali Ruth, na Bíblia hebraica, o livro que antecede o livro de Samuel é o livro de Juízes. Juízes 21, 25 é o último versículo de Juízes, onde fala: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Então não havia um rei em Israel. Deus precisava de um homem para ungir, dentro do propósito divino, para ungir um rei. Então a gente vê que a vida ali de Samuel foi o homem que foi usado por Deus para ungir Saul e sucessivamente ungir Davi como rei de Israel. Então eis que Deus estava fazendo algo sobrenatural ali no meio do povo de Israel. E havia uma mulher, Ana, que era estéril, não podia dar à luz. E quando Deus precisa de um homem, quem sabe Deus levanta uma mulher estéril, como foi na história bíblica, para ser o libertador daquele povo, para ser um influenciador, para mudar a história daquele povo. E essa mulher chorava, ela ia ao templo, chorava e se derramava diante de Deus, clamando por um filho. A gente vê quantas mulheres passam por isso. Quem sabe aqui no nosso meio, assim como eu já clamei muitas vezes por um filho, não sei se já compartilhei com vocês, mas nós por anos, já compartilhei? Aleluia, obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos do Rio. Então, por vezes, a gente orou e clamou a Deus por um filho. Eu ainda não sei, mas acho que não estou grávida, mas só para contar para vocês, antes que crie expectativa no coração de vocês. Nós clamamos por tempos e por anos por um filho, e em torno de 1 ano e 8 meses atrás nós tivemos esse filho. E esse filho, infelizmente, foi morar com Deus no céu, na glória. Mas nós louvamos a Deus por ter tido ele por alguns meses e termos a sensação do que é ser pai e do que é ser mãe. Então essa mulher, ela clamava por um filho. A gente não entende os caminhos e os planos de Deus para nós. Nós não entendemos, mas o papai entende. Ele entende quem era a Daiane lá no primeiro ano de tentativa. Hoje já faz o quê? Uns 10 anos? No primeiro ano de tentativa, quem era a Daiane, quem era Cleverton e quem nós somos hoje, pelo tratar que Deus fez na nossa vida. E daí, quem sabe, alguém possa estar se questionando aí, né? Mas por que isso não acontece na minha vida? Por que a varoa não vem? Por que o varão não vem? Por que eu não consigo essa promoção? Por que eu não rompo na minha vida profissional? Calma, o papai está trabalhando na sua vida. Às vezes a gente fala, não tem nada a ver isso daí. O papai está trabalhando. E agora, algumas semanas atrás, nós estávamos na expectativa de novo de estarmos grávidos. O médico falou, você tem útero de grávida, você tem ovário de grávida, você tem hormônios de grávida, mas o embrião não aparece. E a gente também não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Isso há 2 semanas. Mas papai estava lá. Papai estava lá tratando e cuidando de nós. E hoje eu consigo falar sem chorar, porque antes eu falava e chorava. Então você pode ver que a cura está acontecendo no meu coração, como vai acontecer no coração de vocês também. Amém? Quem sabe alguns estão precisando de cura. O Deus Todo-Poderoso que ministra a cura está neste lugar. Quem sabe você pode estar recebendo cura aí agora no teu lugar. Aí sendo impactado pela nuvem de glória de Deus que está sobre este lugar. E Ele está invadindo.
Sabe por quê? Porque a gente não o adora pelo que Ele nos faz, nós o adoramos pelo que Ele é. E tem que ser assim na nossa vida. Às vezes a gente fala, não vou mais na igreja porque eu não consegui o que eu queria. Mas Deus não vai dar até o teu coração estar sarado e curado. E falar assim, ó, você não me adora mais pelo que eu posso te dar, mas você me adora pelo que eu sou. Você me ama profundamente. Então essa mulher, ela ia ao templo e ela buscava por um filho. Até que um dia ela tem um encontro com o sacerdote, Eli, e o Eli acha que ela está embriagada, né? E ela responde, eu não sou filha de Belial. Guarde essa palavra. Eu não sou filha de Belial. Responde para ele. E daí ela fala, não estou embriagada, eu estou clamando por um milagre. E daí alguns falam assim, que não adianta a gente se chorar diante de Deus, né? Algumas pessoas falam, mas a Bíblia aqui está falando que Ana rasgou seu coração, ela chorava e ela apresentava a sua alma diante de Deus. Nessa noite, Deus quer que a gente apresente a nossa alma diante de Deus. Que a gente rasgue o nosso coração literalmente. Porque diante de Deus a cura. Diante de Deus a transformação. E aquela mulher rasgou seu coração diante de Deus. E o sacerdote disse para ela, vai que seja concedido o desejo do teu coração. Então, a gente vê que Deus precisava de um homem, e aquela mulher, aquela jovem, precisava de um filho. Então, Deus une os propósitos para fazer acontecer a história de Israel, através da vida de Samuel. Que então nasce, né, através da vida de Ana. Ela então faz um cântico, faz ali uma poesia daquele momento que ela estava vivendo. E então esse poema que ela escreve é um dos poemas mais antigos, historicamente registrado da Bíblia. Um dos poemas mais antigos que existe, inclusive por historiadores. Né? Então é um poema que marcou muito, não só nós enquanto cristãos, mas o mundo histórico. Então, a gente vê a influência que tem uma mulher clamando em favor de um filho, ou quem sabe um homem clamando em favor de uma família, que possa estar aqui nesta noite, desejando por uma família, desejando por algo que Deus possa fazer na sua vida. Aquele de margarina, aquela família de margarina, Deus tem muito mais. Deus tem muito mais do que uma família de margarina, porque o comercial, ele é fútil, mas a vida real é maravilhosa em Cristo. Né? Por vezes a gente acha assim, eu não vou sair desse conflito, eu não vou sair desse ciclo de dor, eu não vou sair desse turbilhão de emoção, mas então, de repente de Deus chega na nossa história e a gente começa a viver o melhor de Deus, mesmo a gente não tendo aquilo que a gente tinha, que a gente queria. Porque os caminhos de Deus são diferentes dos que os nossos. E o que Ele tem para nós é maior do que os nossos. Aleluia. Então Samuel cresce numa família, ali nos seus primeiros dias, onde uma mulher provocava a sua mãe, porque ela não o tinha. Né? Então havia duas mulheres, e imagine, uma família já é complicado, imagine duas famílias juntas, né? Então a gente começa a ver aqui o contexto da vida de Samuel. Mas então a sua mãe vai entregar ele ao templo para ser cuidado. Tem uma curiosidade aqui. Se você conhece um pouquinho da história aqui de 1 Samuel, 2 Samuel, você vai se lembrar que Eli, não que ele era um homem mau, mas ele não era um homem de pulso com relação aos seus filhos. A Bíblia fala que os seus filhos zoavam na casa de Deus. A gente já vai falar sobre isso. Zoavam na casa de Deus e ele não tinha pulso firme para colocar os seus filhos no lugar dele, embora ele tenha falado. Mas eles não obedeceram. Então, eu fico imaginando Ana entregar o seu primeiro filho, seu primogênito, no templo, para ser cuidado por um homem que não era bem quisto, não era bem visto como um pai. Mas Ana confiou tanto em Deus,
que mesmo assim ela entregou ele lá. Às vezes não tem lógica o que Deus está nos pedindo, mas a gente precisa entregar. Não faz sentido, mas a gente precisa entregar. Humanamente falando, não fazia sentido Ana entregar para aquele sacerdote cuidar do seu filho, educar o seu filho, estar com o seu filho. Mas Samuel era diferente dos seus dois filhos de Eli, de Hofni e Finéias. Ele era diferente, a Bíblia relata isso na história aqui bíblica, e há um contraste quando fala de Samuel, e há um contraste quando fala dos seus dois filhos. Porque quando Deus tem um plano, pode mover céus e terra, Ele vai fazer. Às vezes a gente fica se preocupando, Deus, eu preciso fazer as coisas para cumprir o teu plano. Não, quem tem o controle é Deus, e é no tempo dele que as coisas acontecem. E às vezes a gente quer mover as coisas para que a gente cumpra isso. Mas é Deus que tem o controle. Para falar um pouquinho disso, as primeiras 4 matriarcas em Gênesis eram estéreis. Sara era estéril. Rebeca era estéril. Raquel era estéril. E Leia também era estéril. Aí você pode pensar, Leia também era. Porque a Bíblia fala que quando Jacó menosprezava Leia, então Deus abriu a madre de Leia. Então ela também era estéril. E isso num contexto de Israel. Deus estava querendo mostrar para Israel um significado dentro dessa esterilidade. Uma das interpretações que nós vemos dentro dessa esterilidade era uma fala para o povo de Israel de que eles não poderiam depender de si mesmos. Mas eles precisavam aprender a depender de Deus, porque o milagre da vida só depende de Deus. Porque é Ele quem dá a vida e é Ele que tira a vida. Então, quando nós falamos de esterilidade, tem muito a ver com depender de Deus. E saber que a gente pode pagar uma FIV, como fala? Alguém sabe o que é FIV? Não? Fertilização in vitro, obrigado, que eu tinha fugido da minha mente. Uma fertilização in vitro, você vai pagar 20 mil, mas pode ser que não haja vida, porque quem dá é Deus. Quem dá e tira é Deus. E então, o significado histórico dessas esterilidades era depender de Deus. E por um tempo, depois de Gênesis, ali veio algumas coisas históricas, e não apareceu mais esterilidade no povo de Israel. Mas, de repente, a segunda vez aparece aqui em Ana, depois dessas 4 matriarcas. Aparece aqui em Ana, novamente, a esterilidade. Aquele povo estava tendo um sacerdote que não tinha... Um sumo sacerdote que não tinha ali muito pulso firme, que o templo estava meio que, como diz meu pai, não sei se você conhece esse termo, que meu pai tem uns termos meio esquisitos, mas meio assim, virado a breca. Meio virado a breca. Estava meio virado a breca ali, o templo. Por quê? Porque a Bíblia fala que os filhos de Eli se dormiam com as mulheres que trabalhavam a porta fora do templo. Aí você fala, uau! Os caras viveram, cresceram dentro do templo, mas o que acontece? Eles não estavam mais nem aí para o sagrado. Muitas vezes eu e você, por estarmos habituados com o sagrado, nós não estamos mais nem aí para o sagrado. E nós precisamos repensar as nossas atitudes diante do divino Senhor que está na nossa vida. A gente trabalha tanto na igreja, ou quem sabe a gente vem na igreja, mas a gente vem tanto, se torna uma religiosidade, que a gente não está nem aí para o sagrado. E Samuel nos ensina uma lição. Nos primeiros anos em que ele estava ali, no templo, ele começa a ouvir a voz de Deus. Se você não está ouvindo a voz de Deus, se Deus, quem sabe, está chamando a tua atenção, mas você não tem ouvido a voz de Deus, Deus está te chamando essa noite.
João, Maria, Lucas, Felipe. Deus está chamando o seu nome. Porque Ele quer que você esteja sensível à voz dEle. Sensível ao mover dEle na sua vida. E não para nos acostumarmos, virmos aqui, entrarmos do mesmo jeito que... sairmos do mesmo jeito que entramos. Não. Todas as vezes que viermos à casa de Deus, ou estivermos no nosso quarto lá com Deus, nós precisamos buscar com que Ele fale conosco. Tem vezes que Ele não vai falar? Tem vezes que Ele não vai falar, mas a gente precisa se entregar totalmente a Ele. A gente tem que ter essa expectativa de que aqui não é simplesmente entrar e sair. Aqui é um ambiente sobrenatural, onde Deus ministra coisas sobrenaturais em nós. Não é à toa, nós não estamos aqui 11 horas da noite. Deus tem algo para nós. Deus tem algo para você, Deus tem algo para a sua vida. E Ele quer entregar essa porção que Ele tem hoje aqui para você. Ele quer te entregar essa porção nessa noite. Na sua e na minha vida. Então, aquela esterilidade de Ana também tinha um aspecto social dentro da sociedade. Porque na cultura judaica dizia-se que você precisava ter filhos, por quê? Primeiro ponto social. Porque quando você ficasse velhinho, você ia ter que cuidar de você. Ou quando você morresse, alguém ia cuidar do seu túmulo. A gente teve a oportunidade de Israel, e em cima dos túmulos lá em Israel tem várias pedrinhas. Eles colocam pedrinhas em vez de flores em cima do túmulo. Para lembrar de que a vida é eterna, assim como uma pedra. Para fazer menção a isso. E então... havia um aspecto social de cuidar, então, do túmulo dos pais, né? De cuidar dos seus pais. Mas se não tivesse filhos, quem cuidaria? Né? Então, havia um aspecto social. E também a esterilidade era vista como uma certa punição divina, mas isso era cultural. Não que exatamente fosse isso. Era um aspecto cultural. Mas... como teve em Gênesis 4 matriarcas que ouviram o sobrenatural de Deus acontecendo e elas engravidaram, aqui em Ana, ela já sabia o caminho. O caminho é Deus. O caminho é Jesus. Então, para que ela recebesse aquela cura sobrenatural e aquele milagre, o caminho era Deus. E ela foi buscar aonde? Em Deus. Ela foi buscar aonde? No templo. Simbolicamente, porque não significa que Deus só está no templo, mas também está no templo. Então, qual é a nossa resposta para as nossas perguntas dessa noite? Aonde está a minha resposta? Que eu tenho buscado diante de Deus, a nossa resposta está em Deus. A nossa resposta está em contentar-se na presença de Deus, em contentar-se em viver uma vida que agrada a Deus, em contentar-se em viver para honrar o nome de Deus. Eita Deus, tem um pentecostal aqui na minha frente, aleluia. Deus é bom demais, porque primeiras coisas que Deus fala lá em Gênesis para Adão e Eva é crescer, é frutificar e multiplicar e encher a terra. Aí o que acontece com as matriarcas que iam trazer significado para Israel? Esterilidade. Por quê? Porque nós precisamos aprender a depender de Deus. E o que acontece na vida de Samuel? Samuel ouve a voz de Deus no templo. Deus chama ele. Para muitos aqui, Deus tem um chamado para a sua vida. Você pode ter a profissão, você pode ter. Deus não vai impedir você de ter. Você pode até conciliar duas coisas. Mas para alguns aqui, Deus tem um chamado específico. E você sabe no teu coração disso. E sabe o que Deus fala para você? Deus fala que você precisa se desprender de tudo. De tudo. Para que o teu potencial, que Ele plantou aí dentro, seja colocado para fora. Deus não quer mais que o teu potencial fique aí escondido.
de tudo, de todo medo, de toda vergonha, de toda ansiedade, nós precisamos deixar hoje na casa de Deus, para que o potencial dele, do chamado nas nossas vidas, venha se cumprir. É quando a gente se desprende realmente de tudo. É quando a gente fala, eu não me importo mais com o que os outros vão falar. Eu não me importo se vão achar que eu estou ridícula dançando na presença de Deus. Eu não me importo se vão achar ridícula que eu estou chorando no meio da pregação e Deus está falando comigo. Eu não me importo. Eu só me importo em viver uma vida rendida a Deus. Porque quando nós temos um chamado, não adianta a gente fugir. Porque Deus nos pega. E eu estou falando para uma geração que tem chamado. Sabe por quê? Nós estamos vivendo dias difíceis. E nós somos Jesus lá no meio de onde a gente está vivendo. Nós somos Jesus lá. E Deus quer nos usar lá. Então, vocês lembram que eu tinha falado sobre que Ana falou que ela não era filha de Belial? Sabe como eram conhecidos os filhos de Eli? Eram conhecidos como filhos de Belial. Então, a gente vê ali algo em comum dentro desses versículos bíblicos. Eles eram conhecidos como os filhos de Belial. Ou seja, eles estavam dentro do templo, eram filhos do sacerdote, mas eram conhecidos como filhos de Belial. A paternidade deles estava distorcida. Eles tinham um outro significado para Belial. Belial pode ser oposto à luz, aquele que se opõe à luz, aquele que está ao contrário então a Jesus, porque Jesus é a luz. Eram tidos também como filhos de Satanás, infiel, violentos e até abusadores. Era o significado de filhos de Belial. E olha a identidade que eles tinham tido para si. Pensa, eles foram criados, olha a potência que tinha dentro desses dois irmãos, para conquistarem muitas coisas para Deus. Mas então eles decidem ser corrompidos. A Bíblia conta que um dia, num sacrifício que era feito no templo, eles, em vez de esperarem o sacrifício ser queimado, e então depois eles teriam direito a comer a carne, porque os sacerdotes tinham direito, após o término do sacrifício, comer a carne assada, era um direito dos sacerdotes. Mas a Bíblia ali conta que um belo dia, eles, antes de terminar o sacrifício, mal colocou a carne ali na brasa, ele falou para o menino que cuidava da brasa, viu, me dá a parte aí, que eu quero comer agora. E mesmo se o menino dissesse não, ele falava, não, eu quero comer agora. Ou seja, eles estavam corrompidos, eles não se importavam mais com o sagrado. Nós precisamos nos importar com o sagrado. Nós temos que parar de, menina, menino, pare de seguir gente sensualizando. Deus não tem isso para você. Sabe o que Deus tem para você? Pureza. Deus tem prazer sexual quando você estiver casado. Isso é o plano e propósito de Deus para a sua vida. Se for preciso você deixar de seguir, deixa de seguir. Se esse for o caminho para você parar de pecar ali na internet, deixa de seguir. Menina, a mesma coisa. Se esse menino você sabe que não vem de Deus e você fica ouvindo a conversinha fiada dele, deixa de ouvir. Deus nos chama para santificação. Deus nos chama para separação. No tempo certo as coisas vão acontecer, mas é no tempo de Deus para nós. Às vezes nós precisamos de um posicionamento. Aqueles homens não tinham posicionamento. Aqueles homens queriam comer da gordura, queriam desfrutar dos prazeres sexuais, vamos dizer assim, que era um fato antes da hora. Tudo tem uma hora na nossa vida. O manual diz isso para nós. Há um tempo determinado para todas as coisas. É você chamando alguém, é você respondendo alguém. O que tem feito você achar que o sagrado não tem mais valor? Como assim? Você é sagrado em Deus. Você é santo em Deus. Às vezes você está se corrompendo, você está achando que o sagrado não tem problema, não tem mais importância. Nós somos os sagrados diante de Deus.
Aquilo que às vezes a gente fala, palavras torpes, palavras horríveis. Isso também é pecado, nós também precisamos cuidar. Uma outra curiosidade, Eli falou que achou que ela estava embriagada. Muito provavelmente, isso é uma possibilidade, Eli poderia ser que visse os seus filhos embriagados dentro do templo, e então ela responde, não, eu não sou filho de Belial. E então lá na frente a gente vê que eles eram filhos de Belial. Gente, se for preciso, você parar de beber uma taça de vinho, uma coisa que te corrompe, qualquer coisa que venha te corromper, que pode parecer que não tem pecado nenhum nesses tipos de coisa. Mas se isso está fazendo com que o santo dentro de você seja corrompido, faça para Deus. O meu professor lá de faculdade, que nem crente ele falava, não erre pelo excesso, mas não erre pela falta. Se for para a gente achar que a gente erra pelo excesso de zelo em Deus, é melhor nós errarmos pelo excesso de zelo, que não vai ter problema, do que nós errarmos pela falta. E isso não é para trazer fardo nenhum para ninguém, porque Jesus já tirou os fardos das nossas vidas. Mas isso é para fazer com que a gente venha andar com uma vida de santidade, onde honre a Deus, onde exalte o seu nome. Então, gostaria de ler, para encerrar essa primeira parte, as diferenças de Samuel e dos filhos do Ofni e Finéias. Então, Ofni e Finéias dormiam com mulheres no templo, ali, aquelas mulheres da frente do templo. Eles, quem sabe, se embriagavam, pode ser. Eles comiam do sacrifício, eles achavam que o sagrado já não era mais tão sagrado assim. Mas Samuel, a mãe dele promete, quando ele nasce, de que a navalha não ia passar sobre a sua cabeça, ou seja, ele teria um voto de nazireu, ele não botaria vinho nos seus lábios, ele seria totalmente separado a Deus. Se você tem um chamado, pense em ser totalmente separado a Deus. Aleluia. E ele ouvia a voz de Deus, ele servia a Deus, a Bíblia fala. E a Bíblia também fala que ele crescia em estatura e no favor de Deus e dos homens. Uma tipificação aqui de Jesus, porque em Jesus também estava escrito que Jesus crescia em estatura e sabedoria diante dos homens. Que a gente possa ser assim para a glória de Deus. Amém. Dando continuidade aqui nessa palavra maravilhosa que Deus está falando aos nossos corações. Não precisa você acompanhar, mas queria que o pessoal colocasse lá. 1 Samuel capítulo 3. Nós vamos dar continuidade aqui nessa palavra. 3:1. Está lá, gente. Está vindo. Tá, a internet está desligada. Olha lá. Ligou. Aí, galera. Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, e as visões não eram frequentes. 2. Sucedeu que naquele tempo, que estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos começavam já a escurecer, de modo que não podia ver. E ainda, não se havendo apagado a lâmpada de Deus, e estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel. Samuel respondeu: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. Como Deus é insistente em chamar a gente, né? Ele não desiste de nós.
Pela terceira vez, ele levantou-se, foi Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Ouve, pois, Samuel, e deitou-se no seu lugar. Foi, pois, Samuel, deitou-se no seu lugar. Depois veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu: Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Até aí. Olha só, gente, que interessante. O tema aqui da minha parte aqui é: antes que a lâmpada de Deus se apague. Aqui, neste contexto, Samuel ele já era um pré-adolescente. E ele estava ali na casa de Deus. E um dia Deus resolveu chamar Samuel. É muito interessante isso, gente. Eu olho para essa palavra aqui e eu fico assim, pensando e meditando. Por quê? Porque Samuel, ele já estava há um tempão ali na casa de Deus. Alguns anos ali. Mas ele não conhecia Deus. Ele não sabia discernir a voz de Deus na sua vida. Ele não tinha aquele encontro, ele nunca teve aquele encontro com Deus. Ao ponto que Deus chamou Samuel e ele foi até o sacerdote. Deus chamou mais uma vez e assim foi 3 vezes ele foi até o sacerdote. Pensando que era o sacerdote que estava chamando. Ele não conhecia a voz de Deus ainda. Ele não sabia que era Deus que estava chamando ele. E nós lemos aqui que Deus chamou Samuel num tempo em que as visões não eram frequentes e a palavra de Deus era rara. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Quando nós olhamos para essa palavra, nós pensamos assim: bom, a lâmpada de Deus iria se apagar. Onde estava essa lâmpada? Essa lâmpada era o candelabro. Só que Deus tinha ordenado para os sacerdotes que o candelabro, ele deveria estar aceso por 24 horas contínuas. Não podia ser apagada a lâmpada do santuário. Não podia, o sacerdote tinha essa missão ali. Então, se a lâmpada não era lâmpada física, Deus está falando do quê? Da lâmpada espiritual. Por quê? Aquilo que a Dai falou aqui, porque o sacerdote, infelizmente os seus filhos não estavam levando Deus a sério. Eles estavam profanando o altar. Eles estavam envergonhando o ofício que Deus tinha dado para eles. Então, a lâmpada de Israel estava quase se apagando. Aí o que Deus faz? Ele levanta um jovem, ele levanta um menino, e ele fala com aquele menino. Sabe, isso traz muitos ensinamentos para nós aqui nessa noite. Não permita que a lâmpada do Espírito Santo se apague na sua vida. Não permita que a lâmpada do Espírito Santo se apague na sua vida. É muito complicado quando alguém sai do propósito de Deus para voltar depois. É muito complicado. Nós temos aqui alguém que já se desviou dos caminhos e voltou? Tem alguém aqui? Tem alguém? É fácil? É fácil? É fácil? É fácil? Não vejo nenhum dizendo assim. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala lá no livro de Hebreus que é muito complicado. Então, não deixe a lâmpada de Deus se apagar na sua vida. E é interessante que a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes nesta época. E se você olhar para o contexto da Bíblia, sempre Deus está falando, se revelando através dos profetas, através dos sacerdotes, através de visões, Deus dando palavra, mas a palavra era rara. Não havia visões, as visões não eram frequentes. Mas se eles estavam fazendo o ofício de sacerdote, se eles estavam fazendo aquilo que eles tinham que fazer diariamente, dá a impressão que as coisas estavam indo muito bem, mas não estavam. Sabe por quê? Porque eles estavam vivendo de religiosidade. Eles cumpriam o sacrifício, eles sacrificavam, eles faziam tudo aquilo que era corretinho eles fazerem. Mas espiritualmente eles estavam mortos. A lâmpada do Espírito Santo, a luz de Deus estava quase se apagando ali em Israel.
por conta de toda essa situação que estava acontecendo. Religiosidade. E o que acontece conosco muitas vezes? Nós ligamos o piloto automático da religião, né? Sabe qual que é o piloto automático da religião? Estou no culto, levanto as minhas mãos, até falo alguma coisa, até dobro meus joelhos, mas interiormente não tem nada, a lâmpada está quase se apagando. Sabe, nesta palavra aqui, eu senti no meu espírito, quando eu estava meditando pela manhã, que isso tem a ver conosco, tem a ver com a nossa geração. Eu vou colocar algo, não quero que você entenda que isso é um fardo na sua vida, mas eu quero colocar de maneira que você entenda que você e eu, nós temos uma responsabilidade. Deus, Ele fala com Samuel, tudo aquilo que Ele ia fazer através da vida de Samuel a partir daquele momento. E Deus fala com Samuel, ele não entende, mas a partir do momento que ele entende, o último versículo que a gente leu aqui, Samuel, ele entende a voz de Deus, ele ouve a voz de Deus, ele fala, eis-me aqui. E Deus começa a falar com ele, e a partir daquele momento, Samuel, ele entende a responsabilidade que estava sobre a sua vida. E se você for ler a história de Samuel, você vai ver que ele cumpriu tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos para ele cumprir. Ele entendeu a sua responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade da nossa geração. Você tem uma responsabilidade. A partir do momento que você disse, eis-me aqui, Senhor. A partir do momento que você aceitou Jesus na sua vida, existe uma responsabilidade sobre você. Que a gente não seja como os filhos de Eli. Não apenas na questão assim que eles profanaram, mas na questão que eles não tinham responsabilidade nenhuma com as coisas de Deus. Eles estavam misturando as coisas. Samuel entendeu que ele tinha uma responsabilidade. E a partir daquele momento que ele ouviu a voz de Deus, ele correspondeu à voz de Deus. E sabe o que acontece muitas vezes? Esse cara aqui vai ser um pregador da palavra. Hein? E sabe o que acontece muitas vezes? Deus fala conosco, Deus fala, e a gente não corresponde à voz de Deus. Porque não basta Deus falar, Deus está falando conosco a todo tempo, a todo momento, usando situações, circunstâncias, pessoas. Deus está falando conosco, mas nós não correspondemos à voz de Deus. Nós achamos que é um fardo as coisas de Deus. Nós achamos que a nossa vida nós podemos fazer dela o que nós bem entendemos. Se tem uma responsabilidade sobre nós, nós precisamos corresponder à voz de Deus. Só que muitas vezes nós somos só nos nossos direitos. Eu tenho direito disso, segundo a palavra, eu tenho direito disso. A gente só vai assim, os papa bênção, né? A gente só vai naquilo que nós temos direito. Mas eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. Mas e as responsabilidades, onde ficam? Samuel ouviu a voz de Deus na sua pré-adolescência ali. E ele correspondeu a esta voz. Sabe, a partir do momento que você corresponder de verdade à voz de Deus na sua vida, você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida. Coisas sobrenaturais. Ouça a voz do Espírito Santo nessa noite. Mas não apenas ouça, corresponda a essa voz. Corresponda. Sabe, não tinha visões e a palavra de Deus era muito rara naquele momento. Eu falei para Deus assim, olha, não está muito diferente da nossa geração. A palavra, amém. Hoje a palavra de Deus é internet, em todo lugar, rádio, TV, igreja, amém. Mas parece que as visões não são muito frequentes. Parece que as coisas não estão fluindo muito assim da maneira que a gente gostaria que fluísse. E sabe, foi muito forte essa palavra no meu coração, porque não há uma correspondência.
Porque a gente não corresponde a Deus. E a gente pergunta, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque nós não correspondemos àquilo que Ele está nos dizendo. Nós não correspondemos àquilo que Ele está falando para nós fazermos. E eles estavam ali numa religião. Não havia temor e não havia responsabilidade sobre eles. E me chama a atenção mais uma vez aqui, que Samuel estava no templo, antes de corresponder à voz de Deus, mas a Bíblia fala que ele ainda não conhecia a Deus. Talvez alguns fiquem chocados aqui, mas tem muita gente que está há anos na igreja e não conhece a Deus. E não conhece a Deus. E este conhecer a Deus não é o conhecer que a gente conhece Deus, porque Deus é infinito, a gente vai conhecendo Ele sempre, Ele vai se revelando a nós. Mas é que não discerne a voz de Deus na sua vida. Não sabe quando é Deus falando, não sabe quando é o homem falando. Tudo por quê? Porque não corresponde a Deus. Deus fala, e a gente não corresponde. Aí não tem como conhecer a Deus. É por isso que é uma vida de altos e baixos. É por isso que é uma vida de muitas indecisões. É por isso que há uma mistura do sagrado com o profano. Porque não temos identidade. Porque não temos o discernimento que vem de Deus sobre as nossas vidas. E Samuel mostra aqui que mesmo ele estando no templo, ainda ele faltava aquele encontro com Deus. Faltava aquele encontro assim de, é o Senhor que está falando. Não é Eli, mas é o Senhor que está falando comigo. Por mais que seja difícil às vezes a gente ouvir algumas palavras assim, mas eu quero que você entenda, Deus está falando com você nessa noite. Deus está falando com você, corresponda a Ele nessa noite. Corresponda ao Espírito Santo de Deus nessa noite. Diferente dessa época da antiga aliança, eles morreram, gente, porque eles não estavam correspondendo. Os filhos de Eli morreram. Na nossa geração, graças a Deus, nós vivemos numa nova aliança, onde as misericórdias de Deus são muito maiores do que aquela época. Mas Deus está nos avisando nessa noite, mais uma vez, ei, corresponda à voz de Deus na sua vida. Corresponda ao Espírito Santo de Deus. Se prepare. Invista tempo com Deus. Invista tempo no seu relacionamento com Deus. Suas devocionais. Gente, eu vou falar aqui, eu preciso falar. Já anunciamos aqui, terceiro culto. Gente, quem quiser fazer discipulado, falar comigo, com a Dai, não teve nenhuma inscrição. Ninguém veio falar conosco. Parece que ninguém está querendo, ninguém está afim, ninguém quer crescer. Ninguém quer buscar a Deus. Eu faço a minha parte. Nós precisamos crescer em coletividade. Se não tiver união, nós não vamos crescer. E quando eu digo crescer, não é apenas em números, mas é numa questão espiritual. Numa questão espiritual. Ninguém consegue andar sozinho. Ninguém consegue caminhar sozinho. Está vendo ali a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, na antiga aliança, significava a presença de Deus. Só que olha que interessante, me chamou a atenção. Era necessário 4 sacerdotes para carregar a Arca da Aliança. Um sozinho não conseguia carregar. 2 não conseguia carregar. Era necessário 4 sacerdotes para carregar a Arca da Aliança. E tem gente que pensa que consegue andar sozinho. Tem gente que quer carregar a presença de Deus sozinho. Não, eu não preciso de ninguém. Não, eu sou mais eu. Não, eu ando sozinho. Não, eu sou do meu jeito. Eu sou eu. Gente, ninguém consegue caminhar sozinho no reino de Deus. Se nós não caminharmos em unidade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A lugar nenhum. Corresponda ao Espírito Santo de Deus nessa noite. Corresponda à voz dele nesta noite. Corresponda. Me chamou a atenção hoje,
A gente foi lá no almoço do nosso pastor e da pastora, que completaram 50 anos de casado. E o pastor que celebrou a cerimônia, né, de 50 anos, ele falou assim: olha, eu fui pregar numa convenção e Deus falou comigo: como é que você está aí pregando se você está brigado com esse pastor e está brigado com aquele pastor? Ah, vou ter que ir lá pedir perdão, vou lá ter que me arrumar, vou lá ter que me acertar. Eu achei interessante ele falar aquilo. Ele falou assim, e um desses pastores era o pastor Rogério, que eu tive que pedir perdão. Eu falei assim, olha, mas hoje, né? Ah, não, é você lá e eu aqui. Não se mistura. É lá atrás e eu aqui. Se está naquela porta, eu venho por aqui. Gente, nós precisamos entender uma coisa. É bíblico. Uma casa dividida não prosperará. Não prosperará. Nós precisamos entender os princípios da palavra de Deus e corresponder à voz de Deus nas nossas vidas. Deus falou assim, Samuel, Samuel. Samuel não ouvia Deus. Samuel, Samuel. É o sacerdote. Samuel, Samuel. Quando ele disse, eis-me aqui, Deus proferiu para Samuel o que ele iria fazer através da vida dele. Ele correspondeu à voz de Deus na sua vida. Se coloque de pé neste momento. Feche seus olhos neste momento. Há uma alegria muito grande no coração de Deus de você estar aqui nessa noite. Não é à toa que você está aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui ministrando ao seu coração. Como eu falei, não quero que você entenda como um fardo, mas existe uma responsabilidade sobre a sua vida. Existe uma responsabilidade. O que você vai fazer com essa responsabilidade? Corresponder ao Espírito Santo nessa noite? Ou, Senhor, melhor chamar outro? Corresponda a Deus nessa noite. Corresponda ao Espírito Santo nessa noite. Comece a viver tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Sonhos, propósitos. Comece a viver tudo aquilo que Ele tem para você. Comece a viver nessa noite. Corresponda à voz dEle na sua vida. O nosso Pai, Ele está aqui nessa noite para manifestar a sua glória. Ele está aqui nessa noite para, às vezes, também nos corrigir. Nós precisamos entender que uma base de paternidade é uma base de disciplina também, gente. Não é só você é o meu querido, não, mas olha, você está errado nesta área da sua vida. Você está errado nesta área da sua vida. E você precisa mudar. Se um filho cresce sem disciplina, acontece o que aconteceu ali na vida de Ófine e Finéias, os filhos de Eli. Mas se um filho cresce com disciplina, ele cresce no temor. Ele cresce na aliança com Deus. Espírito Santo de Deus, venha nessa noite quebrantar os nossos corações mais uma vez, Espírito Santo. Mais uma vez. E aquilo que precisa ser mudado dentro de nós, muda, Senhor. Aquilo que precisa ser transformado dentro de nós, transforma, Senhor. Aquilo que precisa, Senhor, em nome de Jesus, de uma transformação do alto, faz isso nesta noite, Senhor. Que haja decisões aqui nessa noite dessa juventude, Deus, em nome de Jesus. Que a gente possa corresponder à Tua voz, Senhor, aceitar o Teu chamado. Aceitar, Senhor amado, tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem, Pai, falado neste lugar, nas nossas vidas. É o Senhor que tem falado aqui, Espírito Santo. É o Senhor que tem manifestado a Tua glória aqui neste lugar. Muda situações nas nossas vidas. Em nome de Jesus.
Não queremos que a lâmpada do Espírito se apague nas nossas vidas. Não, 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 Senhor. Nós queremos estar, Pai amado, com o Teu Espírito Santo, Pai, fluindo em nossas vidas, fluindo através das nossas vidas. Senhor, há alguns jovens aqui que estão a um passo, Pai amado, a um passo, Pai, de saírem dos seus caminhos. Muitas dúvidas, muitas amizades erradas, mas nessa noite, Pai, dá um livramento para eles, que eles possam ouvir a Sua voz, que eles possam entender esta responsabilidade que está sobre as suas vidas, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Venha fortalecer aquele que está cansado nessa noite, Pai, venha trazer ânimo, Pai, em nome de Jesus, Pai, venha trazer, Pai amado, em nome dos seus corações, uma chama acesa nesta noite. Ah, Senhor, não permita, Senhor, que venhamos a perder jovens aqui, Senhor, mas que eles possam ter um encontro contigo, Senhor, como Samuel teve, Deus, que eles possam discernir a sua voz, que eles possam discernir a tua presença, Espírito Santo de Deus, nas suas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.